Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 23 de abril de 2026, quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Hoje nós temos duas memórias facultativas, São Jorge Mártir e Santo Adalberto, bispo e mártir. Jorge, cujo sepulcro encontra-se em Lida, próximo a Tel Aviv, Israel, foi venerado pelo menos desde o quarto século como mártir de Cristo e em toda a Igreja. A tradição popular apresenta-o como quem enfrenta o dragão, símbolo da fé firme, com que triunfa o cavaleiro sobre a força do maligno. Sua memória é celebrada neste dia também pelos sírios e bizantinos. Santo Adalberto nasceu em Lubnik, atual República Tcheca, por volta de 956 e faleceu na Prússia em 23 de abril de 997. Fez os seus estudos em Magdeburgo, atual Alemanha, onde na confirmação recebeu o nome de Adalberto. Tendo retomado a pátria, foi ordenado presbítero e no ano de 983 foi nomeado segundo bispo da sede de Praga. Contribuiu de modo decisivo para extirpar os costumes pagãos, considerando-se pequeno e incapaz de governar a diocese, dirigiu-se para Roma, onde se tornou monge. Finalmente, com o desejo de conquistar almas para Cristo, dirigiu-se à Prússia. Contudo, tendo sido mal recebido, foi coroado pelo martírio. Irmãos e irmãs, neste tempo da Páscoa de Nosso Senhor, reconheçamos que Ele é o verdadeiro alimento que sacia a nossa fome e nos conduz à vida eterna. Essa é a nossa fé, a nossa esperança. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, perceberam o que Jesus está dizendo? Crer nele e em suas palavras não depende simplesmente da vontade de cada um. É um dom de Deus, uma graça, um presente do céu. Se alguém disser, não acredito, isso não me interessa, não o diz por uma evidência de razão, e sim por não ter sido convidado, por não ter recebido o dom da fé. Tal pessoa não é inferior a quem tem fé e nem está previamente condenada. Os ensinamentos de Jesus dão a entender que quem tem fé deve estar ao lado de quem não tem, para que o incrédulo não desanime nem desista de amar. O discurso de Jesus se torna um pouco mais difícil para o raciocínio humano quando diz que o pão que ele dará é a sua carne. Comer a sua carne, o nosso vocabulário muitas vezes é limitado, mas exterioriza ideias que nós assimilamos. Queridos irmãos e irmãs, por amor, o Senhor nos dá um alento divino e nos é dom de Deus e pura misericórdia dele para conosco. O Pai quer nos atrair cada vez mais para Jesus, quer que nos mantenhamos em seu amor e na vida que ele nos dá. E é por esse caminho que devemos andar, e só assim poderemos ressuscitar com ele para a plenitude da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Esse pão vivo é Jesus pessoalmente, ele que pode dar e manter a vida, alimentar e livrar da morte. Ele vem de Deus e é Deus. Ele nos une a si e dá-nos a vida nova. Para isso, porém, nós precisamos comer desse pão e assimilá-lo, ou melhor, deixar-nos assimilar por ele. Assim transformados, somos novas criaturas, levados e elevados por ele. Poderemos ser o que o Pai planejou para nós. Alimentando de ti serei tua presença. Inspirai-me, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no trecho dos Atos dos Apóstolos de hoje, Atos 8, 26, 40, são narrados a conversão e o batismo de um eunuco etíope, simpatizante do judaísmo. O anúncio do evangelho ganha uma dinâmica centrífuga, partindo do centro, Jerusalém, para as periferias, Judéia e Galiléia e os confins do mundo. O diácono Filipe proclama ao eunuco a boa nova de Jesus, utilizando um trecho do servo sofredor do livro de Isaías. Movido pela fé e pela esperança na palavra anunciada, o eunuco manifesta seu desejo de receber o batismo,
sacramento pelo qual alcança a salvação e a libertação do pecado. No Evangelho, Jesus proclama que a fé em sua pessoa é a condição necessária para receber a vida eterna. Reconhecer que Jesus é o pão vivo descido do céu, enviado pelo Pai para nossa redenção, é acolher o caminho para a salvação. Além de se doar a nós como alimento verdadeiro, Jesus planta em nossos corações a semente da esperança e da vida plena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, nesses dias em que nos fizestes conhecer toda a riqueza da vossa misericórdia, derramai-a sobre nós com maior generosidade para tornar mais firmes em vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificar o Senhor com a vossa vida. Graças a Deus. Eu sou